Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrarmos a Santa Missa dentro do acampamento para as famílias. Por isso, queridas famílias, a palavra de Deus que hoje nos alimenta é profundamente realista e, ao mesmo tempo, ela é cheia de esperança. A palavra de Deus hoje nos fala de derrotas, que nós também temos, de lutas, de erros, que as nossas famílias também têm, de erros na forma de nos relacionarmos com Deus, que nossas famílias também têm. Mas também a liturgia de hoje fala de um amor que não desiste, que vai além dos limites humanos e da sociedade. A liturgia de hoje fala de um Senhor que continua dizendo: Eu quero. Eu quero. Na primeira leitura, tirada do capítulo 4, do primeiro livro de Samuel, nós vemos o povo de Israel enfrentando os filisteus. Os filisteus eram um povo bem menor em número, mas militarmente muito forte, porque tinha técnicas com a forja capazes de fazer armas que o povo de Israel ainda não tinha. Mas aqui eu preciso dizer que o centro desta narrativa não é a guerra. O centro desta narrativa é a relação do povo com o seu Deus. Após a derrota, a primeira derrota, e nós escutamos bem, Israel tenta resolver o problema do jeito dele. E ele tenta resolver o problema trazendo a presença de Deus, trazendo a arca da aliança para o campo de batalha, para combater junto. No meio da luta, a solução vista por Israel é trazer a presença de Deus, a arca para dentro da batalha, como se ela fosse uma garantia automática de vitória, como ela fosse um objeto mágico. O resultado disso é ainda pior. Parece que a primeira vez que nós escutamos essa palavra, parece que a gente vai se frustrando, né?
Quando a gente vai escutando que os filisteus foram buscar, que o povo de Israel foi buscar a Arca da Aliança, aí a gente fica crescendo assim, ó, igual aqueles filmes de ação. Diz assim, agora vai ser para valer, agora vai vencer. E o que acontece? O resultado é ainda pior. Existe uma nova derrota, com um número ainda maior de mortos, e o pior, a arca é tomada. Eles perdem a presença, eles perdem aquilo que era a sua segurança, os sacerdotes morrem. E o pior, tudo é perdido na sua esperança. Parece que não tem mais luz no fim do túnel. Parece que a solução não está mais diante dos nossos olhos. Parece que nós não conseguimos alcançar a solução. E essa palavra, meus irmãos, nos ajuda a compreender algo muito importante na vida das famílias. A aliança com Deus não é um contrato mágico. A aliança de Deus não é algo que me acomoda, que é como que uma varinha de condão, que quando eu quero, Deus faz do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, e tudo é transformado. A aliança com Deus é uma relação viva, meus irmãos, e para isso nós precisamos abrir o coração. Deus não pode ser colocado a serviço das nossas famílias, a serviço dos nossos interesses, dos nossos projetos pessoais ou das nossas conveniências. Nós não estamos aqui para mudar o que Deus quer de nós, e nós não rezamos para isso. Nós não rezamos para nosso Senhor para que Ele mude e faça do meu jeito. Isso não é a Igreja Católica. Nós não estamos aqui por conveniência nenhuma, por projeto pessoal nenhum. Nós mudamos para que o nosso coração seja capaz de ser transformado a partir da vontade dEle, porque nós sabemos que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando custa em nós, mesmo quando arranca pedaço. Aqui nós entendemos que a aliança com Deus traz sim privilégios, mas também traz exigência, tá? É duro, é exigente. Ser de Deus não é fácil, mas vale a pena, porque exige de nós conversão, mudança de mentalidade. Não é do nosso jeito. Ser de Deus faz morrermos aos poucos. Nós vamos morrendo para viver nele. Nós vamos nos gastando para um dia enxergá-lo. Mas para isso, a aliança com Deus é necessário exigências, conversões, fidelidade. Exige fidelidade. E fidelidade no ordinário, no dia a dia, quando ninguém vê, arranca pedaço. Exige escuta. Para isso eu preciso parar. A aliança com Deus exige obediência. Eu escutei ali dentro da sacristia o diácono dizendo: quem obedece não peca, não erra e arranca pedaço, tá? É exigente. Quantas vezes dentro da nossa vida familiar, da nossa casa, nós queremos que Deus resolva os nossos conflitos? Quantas vezes nós queremos que Ele cure as nossas feridas, as marcas que ficaram do nosso pecado dentro da nossa casa? Quantas vezes nós queremos que Ele restaure as nossas relações, mas nós não permitimos que Ele troque e Ele toque profundamente nas causas de tudo isso? Nós limitamos a ação de Deus, nós queremos que Ele faça, mas de um certo modo. Quantas vezes, meus irmãos, nós levamos a arca para dentro da nossa casa, por meio da oração, por meio do texto, por meio até mesmo dos sacramentos, por meio da nossa fé,
mas não deixamos que Deus transforme verdadeiramente o coração da nossa casa. Quem tem que mudar sou eu. É ter a coragem de colocar Deus dentro da minha casa dizendo assim: eu sou o maior pecador daqui. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa casa, os nossos não vão para a igreja. Não é porque você não está falando, você está até chato, falando muito. Mas sabe por que não vê? Porque talvez um livro como este que está aqui na minha frente, ele nunca terá nas mãos. Mas será a sua ação dentro da sua casa, a sua atitude concreta de amor, que revelará o amor de Deus estampado neste livro dentro da sua casa. Talvez ele não está indo para a igreja, sabe por quê? Porque infelizmente você se tornou chata demais. Alguém que trouxe a arca para dentro da casa, mas não permite que essa presença de Deus mude por primeiro você. Você quer os privilégios da aliança, mas você não aderiu às exigências da aliança. E aqui, meus irmãos, de forma bem concreta, o Evangelho de hoje nos ilumina tudo isso com uma forma belíssima. Nós estamos aqui no início do Evangelho de São Marcos, no início da vida pública de Jesus. E Jesus encontra um leproso. E você sabe que o leproso, na época de Jesus, era alguém excluído. O leproso não podia se aproximar de ninguém são. Ele vivia excluído. Ele era um homem ferido, não apenas fisicamente, mas ferido na sua dignidade. Ferido na sua dignidade de gente, de pessoa. Ele era um homem impuro aos olhos da sociedade. Por isso ele não poderia se aproximar de ninguém. E esse homem se aproxima com um coração humilde. E aqui está o segredo daqueles que querem aderir à aliança de Deus. A aliança de Deus, nas exigências próprias da aliança, precisa ser colocada de forma humilde, reconhecendo que eu sou o pior. Sabe quem é o humilde? O humilde é aquele que reconhece que tudo que ele tem de bom foi Deus que deu. E sem a graça de Deus ele não tem nada. O humilde é aquele que reconhece que tendo recebido qualquer um, tendo recebido os bens, os dons que Deus me deu para mim, Padre Sidney, seria melhor do que eu, porque eu não tenho aproveitado esses bens. Por isso que aquele homem se aproxima com humildade, mas também com confiança, que sabe que diante dele está aquele que pode mudar tudo dentro da sua casa. Que sabe que diante dele está aquele que basta apenas uma palavra e tudo vai ser transformado. Que diante dele está aquele que pode muito mais do que qualquer sociedade, do que qualquer fortaleza, do que qualquer exército. Se quiseres, podes purificar-me, meu Deus. Se quiseres, pode transformar as realidades que eu vivo. O mais impressionante aqui, meus irmãos, não é apenas a cura. O mais impressionante aqui é o gesto amoroso de Jesus. Ele estende a mão, ele toca no leproso e diz: eu quero. O toque de Jesus revela algo essencial para as nossas famílias. Deus não tem medo das nossas feridas. Deus não tem medo do nosso passado. Deus não tem medo daquilo que você sofre diante das fantasias que ainda traz angústias em você. Diante das lembranças do que você passou dentro da sua história, Deus não tem medo das nossas feridas, Ele não cura à distância, Ele vai até as nossas feridas e nos toca.
do jeito amoroso de nosso Senhor, Ele se aproxima, Ele toca, Ele entra na nossa realidade, Ele vai em direção às nossas vidas, Ele vai em direção às nossas casas, e quando Jesus diz, eu quero, Ele manifesta uma vontade que gera vida. Que gera vida, mas não qualquer vida. Gera vida e vida em abundância. Quando Ele diz eu quero, gera restauração, transformação. Ele devolve a dignidade da nossa casa roubada pelo pecado. Deus não tem medo das nossas feridas. Deus não vê somente o que postamos no Instagram. Deus vê os bastidores. Deus vê as lágrimas derramadas. Deus escuta os gritos. Deus está talvez tentando separar conflitos, brigas, situações. Deus devolve a nossa dignidade. Meus irmãos, para as famílias, essa palavra é decisiva. Eu quero. Para as famílias, essa palavra é a fortaleza da nossa vida. Talvez existam lepras escondidas dentro da sua casa, por isso que você veio a Canção Nova. Talvez exista dentro da sua casa lepras que você não consegue curar, e eis que nosso Senhor te trouxe aqui para se aproximar, para tocar, para entrar na sua realidade, para sarar a sua ferida. E quando Jesus diz, eu quero, acontece. Quando Jesus diz, transforma. Talvez existam lepras escondidas dentro da sua casa como feridas do diálogo, que não existem mais. Marido e mulher que não conversam, porque qualquer iniciativa de diálogo sai faísca, vira uma confusão. E a sensação que você tem é, eu não vou conversar mais, padre, porque se eu começar a conversar, tudo vai ser desentendimento. Talvez a lepra da sua casa seja a falta de diálogo. Talvez a lepra da sua casa seja as mágoas do passado, as feridas da sua história que você não consegue esquecer. Meu irmão, perdoar não é esquecer, porque perdoar não é doença, perdoar não é amnésia. Talvez a ferida da sua casa seja essa mágoa antiga, esse ressentimento que todas as vezes que você lembra, volta dentro de você e parece que você tem a mesma sensação, o mesmo sentimento. Permita que nosso Senhor se aproxime de você e diga, eu quero. Permita que nosso Senhor restaure esta mágoa do passado que está dentro de você. Talvez a lepra seja esta falta de perdão. Chegou a hora de liberar perdão, e perdão é decisão. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão do coração que diz, eu não posso carregar o mal que o outro me fez. Por isso eu perdoo. Mas, padre, eu ainda tenho lembrança. Permaneça na lembrança, na certeza de que Deus é capaz de restaurar toda e qualquer história, por mais difícil que seja. Talvez a lepra da sua casa seja o seu cansaço, mãe, pai. Cansaço de uma vida ordinária, exigente, de ter que se preocupar com seus filhos, de ter que lidar com essa preocupação do futuro. Talvez o seu cansaço seja, mãe, porque o seu marido, infelizmente, não tem ajudado você em nada. Ele acha que colocando as coisas dentro da casa é o suficiente, quando, na verdade, o seu cansaço está à beira de te trazer loucura. Permita que nosso Senhor toque no seu cansaço, nesta lepra chamada cansaço. Permita que nosso Senhor talvez toque de forma bem concreta nesse distanciamento entre os membros da sua casa. Os filhos que não convivem mais com os pais, que vivem no isolamento da tela do celular, da televisão, do quarto e da porta fechada. Permita
que a lepra do distanciamento seja curada. Talvez a lepra que esteja na sua casa seja as dores silenciosas, que aonde não há mais diálogo, você não consegue mais partilhar, e somente o seu travesseiro vê as suas lágrimas, mesmo tendo um companheiro do seu lado. As lágrimas correm no seu rosto, e você não consegue mais partilhar, não tem mais companheirismo. Meus irmãos, o que transforma a família não é apenas o esforço humano que você tem. O que transforma a família é permitir que Jesus toque nessas feridas. O eu quero de Jesus, que se atualiza hoje nessa Eucaristia, precisa ecoar dentro das nossas casas. Eu quero curar esse casamento. Eu quero curar esse matrimônio. Eu quero curar e restaurar o diálogo entre os pais e os filhos. Eu quero devolver a esperança onde só há desânimo. Eu quero fazer nova todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que pode restaurar tudo. Por isso, permita-se ouvir. Eu quero novamente. O eu quero de Deus precisa invadir as nossas casas. O eu quero de Deus precisa invadir as nossas decisões pessoais, particulares. Mas para isso é preciso mais do que levar a arca para dentro da sua casa. É preciso abrir o coração, ter a coragem de escancarar o coração. Não basta rezar sem conversão. É necessário, sim, se confrontar diante da presença do eu quero. Participar, meu irmão, sem se entregar, pedir sem escutar, não vai restaurar a sua casa. O que vai restaurar a sua família é trazer a arca e a presença para dentro da sua casa e se relacionar com a arca. É relacionamento, é toque, é escuta. Deus não se impõe, mas quando Ele é acolhido, e se Ele for acolhido dentro da sua casa, Ele é capaz de transformar tudo dentro da sua casa. E mesmo quando tudo parece estar perdido, meu irmão, permita-se, como o episódio da arca roubada, como a segunda derrota do povo de Israel, Deus continua fiel. Ele prepara caminhos novos. E sabe qual é o decorrer dessa história da primeira leitura? Eu preciso te contar. A história dessa primeira leitura, Ele prepara novos caminhos. E Ele preparou Samuel. Samuel, fruto de uma família que confiou e perseverou. Ana rezou constantemente para que a promessa chegasse. E quando a promessa veio para restaurar não apenas a casa, mas todo o povo. Porque nosso Senhor é sempre transbordante assim. Deus sempre salva a história a partir da fidelidade vivida dentro das nossas casas. Quando eu ordenei, eu fiz questão de pedir à minha mãe e meu pai. Meu pai é falecido e faleceu quando eu tinha 6 anos de idade, num acidente de moto, véspera do Dia das Crianças. E eu era o filho caçula de 5 filhos. Minha mãe tinha 36 anos, meu pai 42. Meu pai faleceu e minha mãe não tinha tirado do seu dedo a aliança matrimonial. Ela se consagrou em uma comunidade de monges como celibatária, mas continuava a aliança. E antes de consagrar-me a Deus aqui nesse chão, inteiramente na minha ordenação, eu pedi à minha mãe as alianças do meu pai e da minha mãe, para fazer a minha aliança. A aliança que eu carrego hoje tem uma história. A história do meu pai e da minha mãe, que tinham limites,
que tinham conflitos, mas que queriam levar os filhos para Jesus. Se hoje eu sou padre, é fruto do matrimônio dos meus pais. Hoje eu consagro Jesus com essas mãos e olho para a aliança dos meus pais que estão diante de mim e digo: obrigado, Jesus, porque tu sempre realizas na história a cura necessária para restaurar tudo. Eu poderia sofrer de ausência de pai o resto da vida, né? Mas Deus não me deixa ser definido pelas feridas da minha história. Deus não te deixa definir a partir do que você sofreu. Hoje, que esse acampamento que se iniciou hoje, que essa missa seja um tempo de permitir que Jesus toque na sua família. Que cada casa aqui, que cada lar aqui representado tenha a coragem de se aproximar do Senhor e ouvir dele com fé e esperança estas palavras que escutamos no Evangelho de hoje. Eu quero. Por isso eu queria convidar a você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos e faz memória do que você tem passado. Faz memória daquilo que você já sofreu. Faz memória das marcas que machucaram você, das feridas que machucaram você. E permita que o Senhor, mais uma vez, alcance o seu coração e diga: eu quero. Eu quero. Permita que mais uma vez nosso Senhor toque você e diga a você: eu quero. Seja curada. Permita que nosso Senhor invada a realidade da sua casa, não apenas com uma presença externa a nós, mas uma presença interna que gera intimidade, que gera relacionamento, que gera dentro de nós um desejo sincero de termos a nossa vida transformada por este encontro. Não existe sentido se não for por isso, não existe vida se não for a partir disso. Por isso, Senhor, restaura as nossas casas, restaura, Senhor, as nossas famílias, e permita-nos dizer que nada do que nós sofremos poderá definir quem nós somos, que nenhum pecado, por pior que seja, dos membros da nossa família poderá definir o que é a família, porque a família é dom de Deus, e Deus nos deu, nos aproximou, homens e mulheres, para preencher o nosso coração. Por isso, para encerrar, canta isso no silêncio do seu coração. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Pode cantar isso. Restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Peça mais uma vez. Restaura. Restaura nossa casa, Senhor. É o que nós te pedimos nesta tarde. Restaura nossa casa, Senhor. Visita cada casa, Senhor, neste momento. Restaura nossa casa, Senhor. Com a tua graça, com o teu poder. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Coloca a mão no seu coração e canta. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Sinais, canta isso. Com sinais e prodígios sobre nós
uma vez. E proclame mais uma vez. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Vai ficando de pé e cantando essa verdade. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Você cantando, restaura. Restaura a nossa casa. Restaura a minha casa. Restaura a minha casa, Senhor. Restaura a minha casa, Senhor. Peça mais uma vez. Restaura a minha casa. Restaura a minha casa, Senhor. Peça com fé, meu irmão, com confiança. Restaura. Restaura a minha casa, Senhor. Restaura a minha casa, Senhor. Coloque a mão no seu coração. E antes desse ofertório, escuta de Deus o propósito que você precisa fazer para aderir não apenas à presença da arca, mas o relacionamento com a arca. Escuta do Senhor aquilo que você precisa romper nesta missão. Escuta do Senhor aquilo que você precisa, a partir da presença de Deus dentro da sua casa, que é capaz de restaurar tudo. Você precisa aderir para ter a vida restaurada. Escuta de nosso Senhor agora o que hoje Ele te pede. Como homem da sua casa, como a mulher da sua casa, como filhos, que você precisa mudar a partir do que Deus tem para você e para a sua família, a partir daquilo que os sonhos de Deus já definiram, já projetaram, e nós nos deixamos perder pelo nosso comodismo e pela nossa vida infantil. Escuta de nosso Senhor e faça esse propósito. O propósito agora é entre você e Ele, entre Ele e você. E tudo isso, Senhor, nós colocamos diante deste altar para ser transformado pelo pão, pelo vinho, que será corpo e sangue. Tu conheces a nossa família e sabes da nossa necessidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.